E é nesse embalo também que eu queria virar a página aqui para o próximo tema de hoje, pessoal, até para comentar e atualizar um dos casos que eu reputo das maiores tragédias da história recente do Brasil. Isso porque agora a Justiça absolveu todos os réus do notório caso do incêndio do Ninho do Urubu, que matou 10 adolescentes atletas da base do Clube de Regatas do Flamengo, que tinham entre 14 e 16 anos, o episódio que aconteceu em 2019, a tragédia de 2019. Mano Ferreira com os detalhes, refrescando a memória de todos sobre a tragédia toda e também essa decisão da Justiça. Pois é, Marinho, esse caso é muito triste, eu acho que nossa audiência vai lembrar. 11 jovens, os jovens, na verdade, dormiam dentro de um container improvisado que funcionava como as instalações de concentração da categoria de base do Flamengo. E aí houve um incêndio, eles acabaram morrendo. E a suspeita é que um ar-condicionado que ficava ligado praticamente 24 horas por dia no local tenha tido um curto-circuito, o fogo se espalhou. Essa é comprovada. Exatamente. Se espalhou pelo container todo e acabou vitimando aqueles jovens. A questão é, quem são os responsáveis por essa situação? E a Justiça, eu acho isso chocante, na prática, disse que ninguém é responsável. O Flamengo foi tido como réu por omissão, né? Ou de alguma forma associado indiretamente pela omissão toda que acabou levando à tragédia. David, sua leitura é um veredito amargo, para dizer o mínimo, né? Olha, Marinho, eu tenho dúvidas em relação a esse caso. Assim, claro que a gente lamenta a morte desses jovens, mas você também responsabilizar criminalmente alguém sem os elementos suficientes para a comprovação de que realmente aquelas pessoas estavam envolvidas, claro que houve omissão por parte do clube, porque não tinha alvará de funcionamento da prefeitura vigente, isso é importante a gente lembrar. Não da prefeitura e nem dos bombeiros. Nem dos bombeiros, exatamente, sem o AVCB, né, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Mas você responsabilizar, por exemplo, diretores, pessoas ligadas ali por omissão, porque elas não estão diretamente entrelaçadas, vamos dizer assim, com essas responsabilidades. Então, é difícil você responsabilizar pela morte, mas houve omissão por parte do clube sobre quem, de fato, que era o responsável por fiscalizar e fazer com que os trâmites fossem legais. Então, por exemplo, aqui você tem a empresa Jovem Pan, então tem uma pessoa responsável por todos esses trâmites, o alvará de funcionamento, o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Quem que é responsável por esse setor específico? Acho que essa pessoa que deveria, sim, ser responsabilizada. Agora, mas não da manutenção. O problema, né, Jess? Nenhum dirigente preso, nenhuma punição exemplar, nenhum afastamento assim mais contundente. E, claro, as indenizações individuais seguem sendo negociadas, umas por acordo, outras por litígio com as famílias, variando de 3 a 6 milhões de reais, esses acordos que seguem avançando desde a tragédia. Jess? Então, eu discordo drasticamente do David, embora eu entenda o que ele está dizendo sobre a responsabilização. Esse é um caso que, inclusive, uma nota do próprio Flamengo à época, porque o ex-presidente do clube, Bandeira de Melo, tinha dito que se ele estivesse na presidência, ele estava há pouquíssimo tempo à época, provavelmente, com a certeza, não teria acontecido. Vale mencionar que Bandeira de Melo hoje é deputado federal eleito pelo Rio de Janeiro, está na Comissão dos Esportes e disse que vai agir aí para deixar a base, para lidar com o esporte de base. Durante o mandato dele à frente do Flamengo, várias denúncias foram feitas, várias situações foram feitas em relação à situação das instalações. Inclusive, a prefeitura interditou o clube, multou o clube, mas as situações continuaram acontecendo. E, por sinal, numa nota do próprio Flamengo em relação a isso, eles relembram que o Bandeira de Melo se recusou a assinar um TAC. O que é um TAC? É um termo de ajustamento de conduta, que é proposto pelo Ministério Público. Então, foram várias as alertas que se teve em relação a isso e as providências não foram tomadas. As consequências disso são 10 famílias que choraram e choram todos os dias a morte de seus filhos, que esperaram 6 anos para um julgamento em que todos, não foi 1, 2, 3, saíram livres, leves e soltos. O próprio Bandeira Melo, por ter completado 70 anos, teve ali a prescrição reduzida à metade, então ele não estava ali nem, por assim dizer, no banco dos réus. Então a gente precisa entender que é muita gente que é
notificada. É muita gente que acha comum jovens dormirem num container sem fiação, sem alvará, sem cuidado e essas vidas serem ceifadas. E mais, na época a prefeitura falou que não podia interditar, fechar ali por uma razão, falou que era o bombeiro falou que não podia porque eles ainda não tinham aquela obra registrada, então seria a prefeitura, que falou que não, seria a Secretaria da Fazenda, que disse que não poderia por segurança. Então aqui a gente vê o tanto que a lógica da burocracia, ela não protege não, ela faz diluir a culpa e as pessoas ignoram que essas famílias vão chorar eternamente a morte de seus filhos. Isso é uma vergonha, não dá sensação de justiça ao povo brasileiro, a esses pais que choram. É muito triste ver isso acontecendo no nosso país. A prisão perpétua, como a Jess colocou brilhantemente, é das famílias na dor eterna. E isso, nenhuma absolvição, nenhuma condenação, nenhuma indenização vai ser capaz de apagar. João Belucci, eu quero te ouvir aqui, porque muita gente está diante dessa informação que a gente está trazendo e concluindo que é a velha tragédia brasileira voltando, né? Quando é o pobre delinquindo, cometendo atos criminosos, é prisão no lombo dele. Se for o rico ou poderoso, aí vem o acordo ou a absolvição. Você acha que se enquadra nessa conclusão que muita gente está chegando? Certamente, Marinho. A gente observa caso similar também na questão da Boate Kiss, né, no Rio Grande do Sul. Então, já é uma cultura de impunidade no Brasil, ao contrário do que ocorre em outros países. Vamos lembrar que esses cargos, né, de dirigente, presidente, você tem uma série de responsabilidades sob a sua batuta ali. Então você não é um trabalhador convencional, você responde pelos atos de gestão que você faz, né? E certamente houve ali na gestão do Flamengo, né, a chancela para que os jovens ficassem naquela situação ali bastante lamentável. Então, ocorre agora, todos são absolvidos. Infelizmente, nesses casos no Brasil, sempre que envolve essas responsabilidades em tese subsidiárias, acaba ocorrendo a absolvição de todos, é lamentável. Como você bem colocou, e várias famílias estão processando o Flamengo individualmente. Se tem notícias que até alguns acordos foram feitos, mas não há uma... Indenizações foram pagas também. Foram pagas indenizações, mas me parece que tudo em sigilo, né? Eu acho que uma das cláusulas era que não se divulgassem os valores, que é o mínimo, né? Que o Flamengo faça isso, né? Nada justifica. E uma pena para as famílias, né? Me parece, não sei se é uma sensação aqui de São Paulo, Marinho, mas que o Flamengo poderia, assim, talvez homenagear os garotos, né, as famílias. Me parece que não foi uma condução em termos assim de relações institucionais das melhores por parte do clube, o Flamengo. Não, e até ontem eu conversei com alguns flamenguistas que têm raiva dessa história, que ficaram tristes com essa absolvição, porque eles também se sentem sequestrados da forma de condução, da violência, né, que isso ocasionou. E o que mais me surpreendeu, eu não conhecia, muita gente sabe, eu não acompanho futebol, eu não conhecia a história do Bandeira de Melo. Independente dele ser ou não ali responsável dessa omissão ou não, o que me surpreende é que isso aconteceu em 2019. Em 2020, ele concorreu à prefeitura do Rio de Janeiro, e em 2022, pouco tempo depois, ele consegue se eleger deputado federal. Em outros países, isso teria levado a uma crise reputacional tão grande em relação a contestar. Em uma das frases dele, a candidatura de 2020, ele inclusive coloca que a gente tem que cuidar das calçadas, tomar cuidado, porque o idoso pode cair. Parece uma piada. E hoje ele está ali na Comissão do Esporte falando sobre cuidar da base. Base essa que ele teve oportunidade de cuidar, e essa tragédia está ligada a isso. João Belucci. E seria no sentido, como você bem colocou, de assim, ainda que não houvesse um processo contra ele, o Bandeira de Melo, seria algo da própria pessoa. Falou, não tem sentido nenhum eu concorrer a representante público, como ocorria antes, né? Lembra, um ministro era investigado, ele saía, ele falava, eu vou sair porque eu posso prejudicar o governo. Agora não, os ministros, ou mesmo batem o pé e falam, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a pessoa vai e fica e disputa, é lamentável. A gente fala em tragédia, mas o nome verdadeiramente aqui é outro, é impunidade. Você do outro lado consegue dormir tranquilo sabendo que 10 garotos ali sonhando em vestir a camisa do Flamengo, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, acabaram incinerados, carbonizados e tendo o sonho deles dilacerados, e ninguém, nenhum fiscal, nenhum engenheiro, nenhum dirigente sequer foi minimamente responsabilizado por isso? Eu acho que não. Qualquer um que tiver a sua decência em dia definitivamente não consegue dormir, assim como esses 10 meninos não conseguem mais dormir porque se foram há muito tempo e caíram aqui no esquecimento, nas dobras da história amarga da impunidade brasileira.